Bom dia para você que nos vê ao vivo, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir depois. Afinal de contas, esse episódio vai ficar disponível, assim como o outro episódio que nós gravamos semana passada, o nosso primeiro episódio de volta do podcast do Meu Cérebro, agora em formato vídeo também. E hoje eu tô bem empolgada com o tema, eu fui estudar ontem para gravar com as meninas aqui e eu fiquei encantada com a quantidade de assuntos que a gente vai precisar falar aqui mais ou menos uma hora, não sei se vai dar tempo, mas antes eu vou chamar as convidadas. Vanessa, bem-vinda, bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada por ter chamado. A Vanessa já gravou com a gente congresso, né? Enfim, Marina também participou do congresso do ano passado. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada, tô muito feliz em estar aqui com vocês. As duas são neuropsicólogas e vão falar um pouquinho pra gente, junto com o co-host, Léo. Ninguém vai te chamar de Leonardo, é Léo, que é o fundador do Meu Cérebro, se você não conhece, fundador da My Brain, do Meu Cérebro VIP. Dá bom dia aí. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Vamos que vamos, num assunto super interessante aí. E é o seguinte, a pauta é psicologia da atenção. Antes de entrar na pauta, eu vou falar rapidinho o currículo das nossas profissionais. É um currículo extenso, eu me resumi um pouquinho, tá, gente? Mas eu acho interessante falar até para vocês entenderem um pouquinho o que é a neuropsicologia, que vai ser uma das minhas perguntas. Então, ó, Vanessa Coelho possui graduação em psicologia pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, para quem não está em Minas, e mestrado em psicologia também pela UFO. Ela é neuropsicóloga, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, atualmente é professora universitária e psicóloga em clínica particular. Tem experiência na área de psicoterapia clínica, avaliação neuropsicológica e reabilitação das funções cognitivas. Essa é a Vanessa. E a Marina Celestino é psicóloga, neuropsicóloga, mestre em processos cognitivos na Universidade Federal de Uberlândia, capacitadora do Programa de Estimulação Atencional, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento, IBNEC Futuro, docente dos cursos de pós-graduação em Neuropsicopedagogia e Neuropsicologia. Tá acabando. A fundadora da Escola de Neuropsicologia, que tem como objetivo ajudar as pessoas e instituições a entenderem o que explica melhor as dificuldades advindas do cérebro, como a atenção, memória e habilidades sociais, e o impacto disso tudo na nossa performance. Ufa, muito neuro aqui. Obrigada, Marina. Pra gente começar, duas perguntas, mas primeiro, eu acho que a gente tem que começar do básico, que é, como a gente começou na semana passada, o que era açúcar, eu acho que a gente precisa falar o que é atenção. Primeira coisa, o que é atenção? Quem vai começar? Se a gente pegar as primeiras formas que foi falado do que é atenção, né, tem uma frase que é: atenção é a tomada consciente da mente, né, que foi em 1890, né, que teve a especificação um pouquinho do que é atenção. Ou seja, a atenção é aquele, como eu vou conectar com o meio, né, como que eu vou estar pegando estímulos do meio, concentrando, focando naquilo que eu vou tomando, como eu vou tomando consciência do meio em si, né? E eu costumo dizer que é como se fosse a janela do cérebro, ou então a lanterna do cérebro, ou a mira, ou o que você vai dar luz para aquilo que você está interagindo nesse espaço. Um exemplo prático é o que você faz quando você escuta o barulho de uma ambulância. Você fica alerta, vigilante, e você possivelmente sai da frente. O que você faz quando sente um cheiro de gás? Você vai procurar o que está ali. É um exemplo, né, de quando você direcionar o seu foco para um alvo e interagir com tudo aquilo dentro do ambiente. A gente está falando às vezes, de um tipo de atenção, que é a atenção voluntária, posso falar isso? Não só voluntária, porque, por exemplo, quando faz um barulho, involuntariamente você olha. Ah, tá. Né? Okay. Realmente a atenção é aquele processo que vai conectar a área sensorial, né, os estímulos sensoriais, com as áreas cognitivas, com as outras funções cognitivas. Tem tanto processo voluntário, né, do eu quero prestar atenção em você, e não aqui, eu prestar atenção no que você está falando e não em outras coisas, mas também tem o involuntário, que é até um mecanismo de proteção, né, você tá andando na rua, você escuta uma buzina, você já dá uma parada. Né, porque vai pegar toda a sua atenção e vai focar de onde está vindo aquele barulho. E eu fiquei pensando sobre... Você quer complementar alguma coisa nesse assunto? Não, eu acho, assim, perfeita a explicação, né, sobre o que é atenção. E eu acho que do ponto de vista até mais científico, é um processo cognitivo superior, mas eu acho que é primário, né, que talvez todas as funções executivas, elas vão demandar de alguma forma da atenção ali ocorrendo num primeiro momento, né. Então é como se fosse, você falou bem da questão da janela da mente,
a atenção é quase que a janela das funções cognitivas ali, em muitos aspectos, né? Acho que é nesse sentido. Eu vi algum post pesquisando ontem falando sobre diferença, não sei se é diferença, mas a relação entre memória, atenção e percepção. Estamos falando dos mesmos processos, de coisas diferentes que conversam entre si. Como é que é essa relação? Tá tudo misturado, eu sei na prática, mas conceitualmente é importante a gente saber a diferença? Sim, é muito importante. Até para você entender o que explica melhor um déficit. Por exemplo, aquela pessoa não se lembra. Ela não se lembra por quê? O que explica melhor essa dificuldade? Será que é por conta da memória? Será que é por conta da atenção? Ou ela não se lembra de algo muito específico, principalmente uma informação visual, porque aí talvez seria a percepção. Então, conceitualmente, é importante a gente definir a diferença, até para entender de que ordem que seria essa habilidade ou um possível déficit e propor uma intervenção também diferente. Na prática, essas coisas conversam. Então, por exemplo, para eu pegar esse copo de água que está aqui na mesa, eu tenho que ter coordenação motora fina e tônus, pegar, direcionar, tomar a água, colocar o copo aqui sem derramar e estragar tudo e ficar tranquila e engolir sem engasgar. Aqui eu usei várias habilidades, eu usei atenção para pensar onde eu colocaria a mão, eu usei o planejamento, eu usei percepção para ver, ó, tá perto, tá longe. Nossa, tão complexo num ato simples, né? Exato, mas as pessoas às vezes vão ter uma dificuldade, às vezes essa pessoa chega para mim e só, nossa, eu derrubo tudo. Mas o que explica melhor derrubar tudo? É uma questão de percepção, de localização, de coordenação motora, de tônus? É uma questão atencional? É uma questão de... Porque às vezes a minha visão tá ruim, eu tô derrubando tudo, não é nenhuma das questões relacionadas às funções cognitivas, às vezes são dos órgãos sensoriais. Então, às vezes eu tô com um problema visual, e não é atencional, não é de percepção, eu tô falando dos meus órgãos de sentido. Então é importante definir conceitualmente cada uma dessas coisas para a gente entender de que ordem que seria uma habilidade ou um possível déficit, e as coisas elas todas são interligadas. Então aqui, né, a gente trabalhou um monte de coisas. E vamos supor que eu derrubasse, ficasse ansiosa, isso já teria atrapalhado ali alguma função cognitiva minha também. Interessante. Tem uma frase que eu li ontem também, não é minha frase, tá? Então vou colocar entre aspas, mas eu não lembro de quem que é. Que eu acho que faz sentido a gente colocar aqui nesse contexto que vocês estão falando, que é o fato de você olhar um objeto, uma situação, uma pessoa, não significa que você percebeu. Faz sentido isso? Essa frase? Porque às vezes eu tenho essa impressão, que isso acontece muito comigo, eu olho, mas não percebo. Faz sentido, Vanessa? Tem o fator motivacional também da atenção, né? A atenção, eu até explico aos meus alunos, eu falo assim, vamos nós 4 pro shopping, né? A gente vai dar uma volta por 1 hora no shopping. Depois a gente vai se encontrar para tomar um café e falar o que a gente viu. Cada um vai falar o que viu coisa diferente. Você acabou de ser mãe, você vai falar que você viu coisa de bebê, que você viu carrinho, que lá tem promoção, não sei o que, tá em promoção. Eu sou louca pra ser mãe. Eu vou falar, você viu tanto de bebezinho que você viu? Coisa mais fofa, bochechudo, não sei o que, tal. Talvez a Marina tá precisando de um sapato, e ela ama sapato, não sei. Ou ela ama livros, que eu sei que ela ama livros. Aquela, você viu que a loja de livro, não sei o que, e tal. Por quê? Porque tem um fator motivacional também. Né? Porque o nosso foco atencional, ele também ele tá muito correlacionado ao nosso sistema límbico, né? Pensando em circuitaria, e a parte motivacional, aquilo que me atrai, que brilha os olhos, aonde eu vou jogar meu holoforte, ele tá relacionado com a parte tanto motivacional, quanto cansaço, estresse, sono, né? Às vezes eu também não vi porque eu tô tão cansada, eu tô tão no automático ali que eu não vi o que tá acontecendo em volta. Você tá alheia aos estímulos. Exatamente. E a atenção, ela não é só direcionar, ela é interagir com aquilo. Às vezes eu tô vendo o professor, às vezes eu tô vendo você, mas eu não estou me atentando a você. Então, e quando eu escuto essa frase, quando fala, eu me atentei, mas às vezes eu não percebi. Eu penso, peraí, não percebeu, será que não codificou? Ou não percebeu porque não captou aquela percepção daquilo? Porque também é confuso, né? Mas é a interação. O que é interação? É eu pegar aquilo, elaborar aquilo, concentrar com aquilo, e às vezes associar com outras habilidades. Eu percebi que você balançou a cabeça e aí, então agora eu vou continuar dentro dessa interação com aquele estímulo, não só direcionar para aquele estímulo. Essa pergunta, só fazendo uma pergunta na verdade também, essa questão que às vezes a pessoa, ela sempre julga, né, que não conseguiu aprender, teve algum déficit de memória, não consegue armazenar as coisas, e a atenção, ela está muito, muito envolvida ali nos primórdios da aquisição do conhecimento, né?
Então, vocês aí como neuropsicólogas, no dia a dia de vocês veem isso, que às vezes o déficit de memória, a queixa de memória, está muito relacionado a um problema de atenção ali no primeiro momento? Mas muitas vezes o déficit de memória vem atencional, né? Atencional, motivacional, depende muito. Tem criança que fala que não aprende, mas você vai ver que ela nem gosta tanto daquela matéria, então não aprende. Engajamento, não tem engajamento, né? Isso. E tem tem um processo atencional também, porque pensando em aprendizagem, né, tem o primeiro fator percepção, né, então tem que estar com os órgãos sentidos todos funcionando, então a criança copia errado no quadro, mas às vezes ela não enxerga bem, né. Tem o processo atencional, né, e aí a atenção tem tanto no caráter básico da atenção, mas também no caráter emocional. Se eu tô com problemas pessoais, eu tô utilizando minha memória de trabalho com meus problemas, com meus pensamentos, eu não vou conseguir focar minha atenção, para depois eu codificar e conseguir resgatar. Então, se eu não foco, se eu não consigo prestar atenção, eu nem codifico, né? Não transformou em memória aquilo, né? Isso, eu não vou fazer as conexões que eu preciso de fazer para transformar em memória, porque nem entrou de uma forma eficaz. Uhum. A atenção, então, seria um processo da memória de trabalho que vai ajudar nesse primeiro momento. Seria mais ou menos isso? Aí a gente entrou no pântano, porque se eu for falar sobre memória de trabalho, a gente vai ter várias literaturas a respeito disso. Uma que eu gosto muito do modelo de memória operacional do Baddeley. Como que a gente entenderia a memória operacional? Então, teria ali um componente do executivo central, e aí tem autores que falam, então será que esse executivo central não é a atenção? Mas tem outros autores que discutem que a atenção seria um componente meio que atualizador, uma função externa para essa memória de trabalho. Mas no final, a memória de trabalho é aquilo que trabalha dentro do nosso cérebro. Eu preciso da atenção para saber o que eu vou trabalhar, né, com essa informação dentro do meu cérebro. Um gerente ali, né, do que é importante, do que é relevante, do que está acontecendo naquele momento, né? Exato. E aí, dentro da memória de trabalho, eu ainda vou ter subcomponentes. Então, por exemplo, eu vou pedir para vocês, né, e também o pessoal que está assistindo a gente pensar num gato. Todo mundo pensou num gato? Como que é o gato de vocês? O meu gato preto. Eu imaginei um gato preto no fundo preto também. Me veio agora isso na cabeça, assim. Talvez pelo fundo aqui. Não deu. Um siamês, bem pertinho. Quando a gente pensa num gato, a gente pensa no gato inteiro, né? Mas Sim. tinha um gato andando na cabeça de vocês? Não. O meu não. E se tem, é perigoso. A gente tem que investigar. Por que tem um gato assim, né? Mas quando a gente pensa gato, a gente já integra tudo isso na cabeça. Vem o g, a, o, que é o som do gato. Vem miau, vem o pelo do gato, a cor do gato, vem o gato inteiro. Isso é memória de trabalho, é integrar informações auditivas, visuais, sons, tudo sensoriais, tudo que você aprendeu na sua cabeça naquele momento para responder aquela pergunta. Então, se você não estivesse prestando atenção na minha pergunta, talvez você não ia conseguir pensar num gato. Mas você precisou também da atenção para manipular tudo isso na sua cabeça. E então as coisas elas participam. Mas pensando em memória, quando a gente falou o que seria atenção, né, o que seria memória, aí eu já fico preocupada porque também tem aquela do que explica melhor. Vamos supor que a pessoa é um adulto ou um idoso e está tendo prejuízo de memória. Aí eu tenho que ficar atenta se ele era um possível, ou tinha um prejuízo de atenção ao longo da vida, não tratou e agora está tendo sim um comprometimento da memória. Ou se não é atenção à memória, ele até atenta, mas ele não está conseguindo levar as coisas para sua memória de longo prazo. Aí seria um déficit de base de memória. Hipocampo ali, talvez. No hipocampo. Aí talvez a gente até teria marcadores já de neuroimagem, de alterações no hipocampo. E aí a atenção até estaria tentando dar conta, mas por conta desse prejuízo no meu hipocampo, eu não vou conseguir memorizar. Mas em grande parte, dependendo da faixa detalhe, é como a Vanessa contou pra gente. Às vezes é a entrada, às vezes é a atenção, e se eu não me atento, não tem como eu memorizar aquilo. Entendi. Se a gente for pensar, as funções cognitivas, elas sobrepõem tanto, né, que é difícil eu falar. Esse sintoma, eu tenho que olhar todo o contexto, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial, né, eu tenho que ver todo o contexto. Porque como está acontecendo aquela situação de eu não estou conseguindo recordar, né? Porque eu vou ter que entender como que é todo o processo. Eu não estou conseguindo recordar porque eu não consigo lembrar de memórias passadas, eu não consigo recordar porque eu não estou prestando atenção, eu não consigo recordar porque eu estou com tanta sobrecarga cognitiva. E aí estou gastando os recursos que eu tenho. E aí na hora de resgatar, não está tendo recursos para isso, ou para absorver também no processo. Às vezes estou com tanta sobrecarga, eu não estou conseguindo absorver aquilo que eu tenho que gravar, que eu tenho que recordar. A gente tem que entender como que está se dando. Como abordar isso, né? Isso. Deixa eu só... Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui. Deixa eu virar para mim.
Eu vou encerrar aqui agora, nesse momento, a live, tá? No Instagram. Vamos continuar lá no YouTube. O link eu já deixei aqui fixado. E o bate-papo tá sensacional. Muita coisa interessante pra gente abordar, tá bom? Um abraço pra todo mundo que acompanhou até aqui. Até. Finalizar. Eu fiquei pensando, vocês falando isso, como falar sobre atenção é importante não só no contexto de aprendizagem, por exemplo, educacional, mas para a vida, né? Para ter recursos para lidar com a dinâmica da vida, assim, eu fiquei pensativa sobre isso. E aí eu lembrei de uma questão que se chama dissociação, vocês devem saber um pouco sobre isso, uma pessoa que está dissociada da realidade, se existe isso, se é uma condição, se é um sintoma, e como trabalhar a atenção dessa pessoa que está alheia aos estímulos, né? Eu andei lendo sobre isso e eu queria linkar esses dois assuntos. É possível a gente fazer isso? O que eu recomendaria quando a gente pensa nessa questão da dissociação? Entender de qual ordem que seria. Será que é da ordem de um transtorno de personalidade? E aí eu tentaria entender como a gente poderia ajudar na atenção, mais esse funcionamento desse possível transtorno, para conseguir orientar essa pessoa a estar mais no aqui e agora. Será que é da ordem de um transtorno da depressão? Então a pessoa ela vai ter um prejuízo atencional porque é difícil para ela estar ali naquele momento e ter energia para interagir com aquilo. Se é da ordem de um transtorno de ansiedade, ela está alheia, dissociada, é porque talvez ela está num processo de ruminação e não necessariamente é um prejuízo atencional. Então, nossa, eu nem ouvi o que a professora estava falando, o que você estava falando, porque eu estava pensando aqui num problema que está me incomodando muito. Se é da ordem de um TDAH, aí eu tenho que trabalhar como ele pode criar estratégias compensatórias para melhorar esse foco. Se é da ordem de um transtorno do espectro autista, se é desinteressante para ele, ele vai estar alheio àquela informação. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar as habilidades sociais, eu tenho que trabalhar com ele formas dentro do repertório de interesse daquela pessoa, dentro do hiperfoco dela, para que ela esteja mais conectada a esse meio. Então depende muito, né? Dissociação, na verdade, pode ser um sintoma totalmente contextual. Exato. Às vezes um trauma que a pessoa sofreu, enfim, ela tem essa dissociação. Aí tem que entender de que ordem que seria. Se dentro do estresse pós-traumático, a pessoa também pode ter algo relacionado a um prejuízo atencional, mas ela pode acionar gatilhos que fica hipervigilante. Então, eu tô atento demais. Atento demais. Atento demais. Excesso de atenção, estamos falando do contrário agora. Isso que eu ia até comentar, foi o gancho que eu ia fazer a pergunta nesse sentido também. Porque muita gente vê a atenção como se fosse aquele foco exagerado. E muitas vezes, do ponto de vista até cognitivo, é na verdade uma inibição de tudo que está ao redor, né? Às vezes as duas coisas andam em conjunto, né? É engraçado, quando a gente vai estudar a atenção, né, a parte teórica, eles falam de holofote, múltiplos holofotes, zoom, né? E aí, assim, pesquisas mostram que a atenção, ela se dá de várias formas. Tanto o zoom, que nem um zoom de uma câmera, né? Eu foco aqui, ou eu abro o meu foco atencional. E quanto mais eu mexo nesse foco, né, mais modifica meu campo atencional. Porque se eu tô focado só em você, elas ficam na minha visão periférica, né? Ou vários holofotes, quem tem duas crianças, né? Não tá fácil. Olha uma correndo e a outra chorando, então Sim. eu fico naquele processo. Ou realmente apenas um holofote, em que eu vou direcionar, né, essa atenção. Pensando em atenção visual, né? Então, assim, o hiperfoco, por exemplo, quando eu aumento muito, né? Se eu aumento muito a lente da câmera, vocês concordam que a imagem não fica tão boa porque eu tô vendo um amplo espaço e às vezes eu não consigo focar em detalhes. Sim. Ó, que interessante. Uma visão mais panorâmica, né? Já pensado nesse excesso de atenção? A gente pode falar em prejuízo? Primeiro, quais são os sintomas desse excesso de atenção? É chamado de hiperfoco? Ou não necessariamente? Qual que é o sintoma de um excesso de atenção? Uma pessoa que às vezes está até enrijecida, dura, de tão atenta, é isso? Com um sintoma de ansiedade generalizada, por exemplo. Ela tá com excesso de atenção, né? Ela tá tão esperando o pior acontecer, por exemplo. E aí acaba que, se a gente for até pensar, quando você tá esperando o pior, qualquer coisa pode ser o pior, né? Uma mangueira que puxa pode ser uma cobra, né? A pessoa tá totalmente focada meio na catástrofe das situações, assim. E isso vai atrapalhar, até porque vai pegar recurso, por exemplo, de memória de trabalho, vai pegar recurso. E vai ter o processo também emocional, né? Que vai dar sobrecarga. Pode falar. Eu fico pensando que a melhor mensagem, quando a gente pensa em hiperfoco, ou déficit de atenção, ou distração, que aí não é nada, é só uma distração, é a gente ter cuidado para não focar na coisa errada. Tem até uma campanha, talvez vocês até conhecem, não sei se é norueguês, que fez uma campanha sobre acidentes de trânsito.
E aí é um videozinho que fala, tente descobrir quem matou o fulano. E aí a gente fica todo ali tentando procurar quem foi a pessoa que cometeu esse crime. E no final do vídeo, a pessoa pergunta, certo, mas quantas vezes a cena mudou? E a cena mudou inúmeras vezes, e ninguém viu que a cena mudou. Então, Entendi. focar a atenção no lugar errado é algo perigoso, porque a gente tem que direcionar e hierarquizar aquilo para algum lugar. E pensando assim, o excesso de atenção, né? O que seria o excesso de atenção? Nem sempre o excesso de atenção é ruim, porque às vezes no trânsito, por exemplo, é importantíssimo que você esteja atento. Para você cuidar dos seus filhos em um local perigoso, é importantíssimo que você esteja atento. Eu acho que é um convite para a gente fazer as pazes com como a gente funciona. E vai ter momentos que eu vou estar hipervigilante, e que bom, porque talvez era esperado. E o sintoma vem quando aquilo é um excesso e me traz prejuízos. Então, pensando uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista, por exemplo, que vai ter um hiperfoco em um determinado tema. Vamos supor que esse tema seja tecnologia e ele esteja trabalhando numa empresa de tecnologia. Que bom, né? Agora, vamos supor que ele esteja trabalhando numa empresa de recursos humanos. Ele só queira falar de tecnologia. Aí ele vai começar a ter um prejuízo. E aí, pensando em hierarquias de sintomas, o hiperfoco ele pode ser tanto por uma situação que estou muito ansioso, e aí eu estou vigilante, ou então pode ser por um tema específico. Então eu amo falar sobre cérebro, eu amo falar sobre pinguins, eu amo falar sobre aquilo. Ou pode ser um hiperfoco no meu jogo. Eu tô jogando, eu vou ficar 5 horas ali nesse jogo, e é como se o mundo aqui atrás de mim tivesse sumido. Então ainda tem essas formas. Eu acho a grande questão da atenção que a gente precisa ter, o que ela pode prejudicar a gente do ponto de vista cerebral, é que como sendo um processo cognitivo de ordem superior, assim, envolve várias áreas do cérebro, a gente pode até comentar sobre isso depois, ela vai demandar gasto energético, de energia, né? E a gente vive numa sociedade, num mundo onde há uma estimulação de diversas formas, notificações o tempo todo, eu sempre abordo isso aqui, né, nos nossos debates, e a atenção, ela tem uma limitação, ela chega em determinado momento que ela vai se exaurir, né? Então acho que sempre ter essa noção dessa fadiga cerebral, tanto que o sono é importante para recompor aí os estoques de atencionais do cérebro. Se puderem comentar um pouquinho sobre isso também, acho que é interessante, né? Eu acho até, quando a Marina estava falando, o primeiro ponto que vem na minha cabeça é o conheça a ti mesmo, né? A partir do momento que eu tenho uma noção de como eu funciono, né? Aonde eu tô tendo déficit, como é que tá sendo meu processo atencional, né? Ele é muito importante, né? Porque, como você mesmo disse, a atenção ela é limitada. Onde eu tô colocando a minha atenção? Como que eu tô fazendo? De que forma que eu tô fazendo? Será que eu tenho realmente uma capacidade de focar minha atenção por tanto tempo, né? Tem gente que tem ótima capacidade, né? O pessoal que trabalha com controle aéreo, eles têm uma capacidade atencional muito grande, porque até por treinamento, por vários outros fatores. A atenção pode ser treinada, então. Você já falou isso aí. Com certeza. Sim. A gente faz. E até entender também o ambiente. Vamos falar sobre isso. Né? Por exemplo, aonde está sendo o meu déficit atencional? Será que realmente é o déficit atencional ou é o ambiente? Por exemplo, tem estudos que mostram que o simples fato do celular estar no ambiente, a gente já tem déficit atencional. É legal demais, Nossa. já vi esse estudo, sim. Eu achei legal, eu tava lendo um artigo recentemente, a gente tem a tendência tem gente que fala, eu estudo melhor ouvindo música, né? Tem pesquisa mostrando, por exemplo, que ruídos durante o estudo atrapalha sim, porque vai estar utilizando o loop fonológico. Ah, mas é ruídos brancos, ou é uma música em outra língua. Mas tem já uma redução da sua atenção, dessa concentração, do seu processo atencional, porque ele vai estar pegando um pouquinho dos recursos do loop fonológico da memória de trabalho. O que é loop fonológico? Traduz para nós. O que é? É porque, pegando a teoria de Badley, né, ele fala que nós temos 2 subcomponentes, né, que é o esboço vispacial. Então, por exemplo, quando... lembra do jogo Gênios e os Simons? Não lembro. Aquele que você tem um redondinho que acende as luzes e que você tem que clicar no mesma sequência que ele acende? Não lembro. Vamos mudar. Sabe aquele jogo? Eu fui à feira e comprei. Isso Sei. também.
né? Você vai ficar, por exemplo, vai jogando nós quatro, né? Então, a alça fonológica, eu vou prestar atenção na onde que você foi na feira, o que você comprou na feira. E eu vou ficar falando na minha cabeça, ela comprou pão, ela comprou pão. Aí ele fala, comprou pão e batata. Eu vou ficar pão e batata, pão e batata. Aham. Então, a alça fonológica é essa reverberação que a gente fica falando. O som mesmo, né? O som. Do som. Isso. Né, que você fica ali falando, ou quando você vai lá embaixo, fala, olha, vai lá embaixo e compra isso, isso e isso, você vai falando isso, né. Isso atrapalharia no estudo, por exemplo, quando você tá ouvindo música. Sim, porque o Faz estudar, sentido. ele é verbal, você tá lendo ali, né, então você tem essa verberação interna, você tem essa subvocalização interna, então o som vai estar competindo, até porque... Por recursos, né? Por cerebrais. recursos, até porque assim, a nossa atenção auditiva, né, ela é por ondas sonoras, e eu não consigo focalizar minhas ondas sonoras, elas vão entrar. Eu consigo, às vezes... Passivo, atenção passiva? Ela é um pouco passiva. Eu consigo, por exemplo, se eu quero prestar atenção só no que você está falando, eu posso entender que é uma voz masculina, um timbre, então eu consigo concentrar um pouquinho mais Entendi. e reduzir, mas eu vou reduzir, mas às vezes as informações elas vão entrar. É diferente do foco atencional visual. Ah, legal. Acho que é interessante você abordar essa questão desse estudo, que eu acho bem interessante. E antes de começar o episódio, a gente estava conversando em off, e você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a pessoa, às vezes, ela faz algum movimento, algum maneirismo com a mão, e isso ajuda ela a manter a atenção, o foco em outra situação. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, que eu achei bem interessante. Eu fiquei você curiosa comentar. também para entender. São duas ações, né, ao mesmo tempo, mas uma tá secundária. Exato. Pensando, porque nesses casos são casos para conter alguma questão, que no caso seria hiperatividade. No geral, nós vamos interagir com estímulos e nós vamos ter que responder esses estímulos, certo? Então, o que atrapalha a atenção de qualquer pessoa? Pegando o gancho da Vanessa pra gente amarrar aqui. A fome, sono, poluição visual, poluição auditiva, excesso de informações, falta de planejamento, abuso de substâncias, tudo isso atrapalha a atenção de qualquer pessoa. Então, isso faz sentido. Sobre a questão da captação de um som e pensando no funcionamento da atenção, existe um termo que chama habituação. Então, se nós estamos aqui conversando e tivesse um barulho alto do ar, a gente ignoraria ele, porque ele ficaria habituado, e eu conseguiria conversar com você tranquilamente. Mas agora que eu falei, talvez tá todo mundo prestando atenção no som do ar-condicionado. E por que ele se tornou irrelevante mesmo recebendo essa informação no meu cérebro? Porque o meu cérebro entendeu que aquele estímulo era irrelevante. Então, ele perdeu a força e eu parei de escutar o ar. Em alguns casos, eu não consigo parar de escutar o ar. Então, eu tô falando com você e eu tô... Tá atrapalhando. Incomoda e aquilo... Incomoda, porque eu não consigo fazer a habituação, que é também uma função da atenção. Então, mesmo recebendo estímulos toda hora, eu vou hierarquizando. Uma espécie de inibição. Interessante. E é uma forma do seu cérebro falar que ele não é importante, Não é porque a atenção é uma forma de proteção. E esse barulho já se acostumou, então ele Não é vai, relevante. ele não é tão relevante. E aí, quando é que é legal, né? Às vezes ter uma música que não seja uma música que você ama, porque senão já era. Ou então ter um movimento ali enquanto você tá fazendo alguma coisa. Quando você precisa ter algo para compensar uma hiperatividade, para compensar algo que você vai estar fazendo ao mesmo tempo enquanto executa alguma coisa de um esforço mental prolongado. Então, na verdade, vai ser uma estratégia para conter uma possível fadiga dessa sustentação da atenção. E aí, alguns pacientes, eles vão usar a música, mas aí tem que ser uma música que não seja tão prazerosa, vai ser uma música que vai entrar como ruído, mesmo para habituar e ele conseguir concentrar para fazer a coisa que é o principal dele. Legal demais. Eu não sei se vai ter associação, mas ao que eu li, tem muito a ver com neurotransmissão em si, que é a questão dos disparos tônicos e fásicos dos neurotransmissores. Às vezes, esse processo paralelo, ele vai ajudar, por exemplo, num disparo tônico, que é aquele disparo contínuo, que fica sempre o fundo de liberação de neurotransmissor. Isso pode ajudar a atenção de forma paralela, né? E não ser aquela coisa fásica que desperta a atenção de uma vez e tudo. Talvez seja essa a explicação desses fenômenos aí que você citou. Exato. E isso pode ser, enquanto eu escuto o telefone, eu faço um desenho na mesa, mas aí o meu foco tá no assunto do telefone e não no meu desenho da mesa, porque senão já era. Aí eu tenho que tirar todos os estímulos, porque vai competir, né? E quanto mais diferente, porque assim, pensando em circuitaria, né, por exemplo, que nem ela falou eu tô utilizando área cerebral diferente,
né? Se eu tô fazendo um movimento motor, eu não tô competindo, não são informações que vai competir, né? Porque, por exemplo, informações verbais, elas competem, né? Então, por exemplo, se eu falar para você, vamos fazer contas matemáticas, mas ao mesmo tempo que você vai ficar falando mentalmente o alfabeto, são informações que vão estar competindo, que vão conflitar. Ou cantando a música, ou cantando a música, tá passando, né? Aí... Por isso que, assim, por exemplo, quando essa pesquisa até é super recente, né, dos barulhos, ruído, até o ruído branco pode afetar, porque ela compete, porque é a mesma área verbal que vai estar ativando. Legal. Agora, por exemplo, uma parte motora, ele é áreas diferentes. Né, são áreas cerebrais diferentes. Então, por isso que dá pra conseguir conversar mexendo. Né, você reduz aquela... Dirigir, conversar, muita coisa. Porque você vai reduzir, por exemplo, a hiperatividade. Você vai estar fazendo uma coisa para reduzir a hiperatividade e conseguir concentrar melhor naquilo que você está lendo. E são áreas totalmente... Não são a mesma circuitaria que vai estar sendo utilizada. Então, na verdade, pode ser até indicado, assim, a pessoa associar duas atividades para melhorar a atenção? Dependendo da atividade, do caso, sim, pode. Que né? interessante. Se não for uma atividade que requer recursos atencionais, se é uma atividade, por exemplo, que já está automatizada, né? Por exemplo, se você começando a aprender a dirigir, você não consegue, já viu, tem gente que abaixa o som pra fazer a baliza? Pra enxergar. Tem um meme disso, mas é real, tem fundamento. Mas é porque não tá tão automatizado. E também tem a parte de ansiedade e tudo mais. Mas aquilo que não tá tão automatizado, você vai pegar recursos cognitivos para aquilo. Fica na consciência ainda, né? Então, é muito modulável ainda. Isso, é mais cortical. Você vai estar utilizando áreas corticais, né, de planejamento e tal. A partir do momento que automatizou, você já viu que tem cantor que canta e toca instrumento de uma forma super tranquila. Às vezes tocam até 2 instrumentos, né? A gaita e um violão. Porque já tá com um comportamento motor automatizado. Né? A partir do momento que passa para automatização, eu já não pego tanto recursos cognitivos, eu reduzo, eu deixo mais recursos para outras áreas. Legal. Tem um assunto também, entrando um pouquinho nisso aí, que eu acho que é de muito interesse geral, né? Acho que a Dani também, como eu, muito interessada nesse assunto, que é a questão da multitarefa, do multitasking. Acho que vocês já falaram bastante coisa sobre isso, mas o que vocês podem trazer de interessante aqui para o nosso público? Vamos lá, porque existem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que você vai fazer mais coisas ao mesmo tempo. É uma vantagem. E a gente vive fazendo multitarefas, como, por exemplo, dirigir e conversar, cozinhar e conversar. Então, nós fazemos multitarefas. Então, é uma vantagem que você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, ou então você consegue iniciar vários projetos ao mesmo tempo, ou então manter-se ali funcional, dentro daquele espaço de tempo, ser eficiente. A desvantagem é que pode ser que você não faça elas bem feitas, ou que você não consiga terminar elas. E se for algo de risco, pensando em multitarefas, é fundamental que você não faça isso, a não ser que seja em prol da sua segurança. Então, eu tô andando e segurando e observando a quem tá ao meu lado para ver se a pessoa também tá em segurança. Aí sim, é adequado. Então, uma desvantagem da multitarefa pode ser tanto essa sobrecarga dos seus recursos atencionais e você acaba não concluindo elas. Pode ser também um efeito de fadiga a longo prazo, porque se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, a sua atenção, as suas tarefas, as suas funções executivas estão no seu cérebro, que está dentro de um ser humano. Então, a longo prazo, isso pode ser ruim. Pode ser ruim porque você vai estar se sobrecarregando, você vai ficar cansado. Gastando recursos, né? Gastando recursos e se exaurir, né? Eu acho que a maioria das pessoas, quando falam em multitarefa, elas querem o quê? Elas querem fazer da melhor forma possível umas 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, né? E eu acho que os estudos mostram que isso não... A multitarefa, ela tem uma razão de ser, mas para essas situações, né? Não para executar bem todas as coisas ao máximo potencial, né? Como é que a gente tem uma demanda social atualmente, né? Produtividade, né? De ser mais de 100%, né? Nossa. É tão engraçado, a gente não aceita não oferecer o 100%. Eu trabalho muito isso comigo mesmo, tipo, eu dou o meu melhor, e o meu melhor é isso que eu consigo dar hoje. Pode ser que o de hoje, o meu 100% de hoje não é igual ao meu 100% de ontem. Até porque a gente tá cada dia com diferenças hormonais, né? Ainda mais nós mulheres, que tem alteração hormonal no decorrer do mês. A gente oscila muito, né? Total. Tem dia que meu 100% é 20, assim. E é tão legal que tá tudo bem. O negócio é aceitar isso, é um pouco difícil também pra mim. Mas se você entender que vamos pegar alterações hormonais nossas de mulher, elas afetam também funções cognitivas.
Né? Tem fases do ciclo menstrual, por exemplo, que tem alteração de atenção, de memória de trabalho, de humor. Por quê? Porque os hormônios vai estar também correlacionado com os nossos neurotransmissores, né? Então, assim, a gente tem que aceitar, tipo, eu sei que nesse período eu vou estar assim, eu vou dar o meu melhor, mas meu melhor é esse. E lidar bem com isso, né? Eu trabalho muito com criatividade pra criar mesmo, comunicar, criar conteúdo. E as minhas alunas se queixam assim: Dani, eu não consigo ser criativa. Não consigo, não sai. Eu acho que tem muito a ver com a atenção e com as condições que você tá ali no momento, né? Até surgiu essa pauta aqui fora da pauta, falar um pouquinho de criatividade e atenção. Dá pra gente falar um pouquinho sobre isso, Marina? Eu acho que dá e no sentido de o que seria criatividade, né? Então, seria eu interagir com aquilo dentro de um repertório, pensar possibilidades, pensar como resolver essa questão que eu quero abordar de uma maneira que seja inovadora, que seja que eu esteja motivada, que eu consiga ter uma boa performance. Isso tudo envolve passo a passo. Então, talvez uma dica para essas alunas seria: pare e pense, qual que é a sua tarefa principal? Ah, eu quero fazer um post, eu quero fazer aquilo. Tá, quais são os passos para isso? Você sabe os passos? Se sim, ótimo. Se não, você vai ter que aprender, que senão não vai conseguir chegar lá. E aí, nesse processo, a atenção participa. A atenção ela vai participar, mas ela não vai resolver essa questão da criatividade. Interessante. Porque Tem é mais até um planejamento. Tem até um ponto que é a atenção executiva, tem essa dominação, e talvez ela que estaria bem vinculada com a questão da criatividade. Muita gente esquece, né? Eu gosto de pegar o significado das palavras. Criatividade, criar. Antes de imaginar, elucubrar, pensar. Então, criar é uma função executiva, né? Um movimento que você faz da mente para fora, né? Você vai ver que vai estar relacionado com várias funções executivas: planejamento, solução de problemas, memória de trabalho, porque a memória de trabalho vai pegar tudo aquilo que eu tenho de informação do passado, né? Eu brinco que o criar atualmente é somar. Hoje a gente não cria muita coisa, né? A gente pega aquilo que já tem criado e a gente vai somando para somar uma coisa diferente, mas pegando informações do passado. Né, se hoje o celular, por exemplo, ele tem câmera, ele faz ligação, por quê? Porque ele somou o que é internet, o que é câmera, o que é um telefone, e isso é criatividade. Eu consegui solucionar problemas, criar planejamento, criar passo a passo, mas com tudo aquilo que eu tenho de recursos, né, cognitivos ali. Está dentro aqui pra gente abordar. Não sei se a gente já pode começar a falar de TDAH, porque ela mencionou. Claro, podemos. Ela mencionou onde vocês duas mencionou o TDAH. Eu acho que é uma pauta que o pessoal se interessa muito. Eu já começo falando que eu vejo muito diagnósticos, pessoas se autodiagnosticando com TDAH. E, primeiro, o que é TDAH? Porque tem a ver com atenção, enfim. Eu vou deixar vocês falarem, gente. Vamos lá. Quer começar? Pode começar. Então, a gente estava até conversando sobre isso, né? Hoje em dia parece que todo mundo tem TDAH, né? Qualquer sintomas é TDAH. Às vezes o pessoal fala assim: não, porque eu tenho um pouco de TDAH. Nossa. O meu é mais baixo, né? Hoje eu estou TDAH, né? É como se fosse um negócio que você ativa e desativa, né? Não é bem assim. Não é bem assim, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Quando a gente fala em TDAH, em diagnóstico, né? Eu tenho que seguir até critérios do DSM. Eu tenho que entender que aqueles critérios que estão ali, aqueles sintomas que estão ali, ele tem que estar numa fase, ele tem que estar em vários ambientes, ele tem que estar na infância, porque ele é do neurodesenvolvimento. Eu tenho que apresentar sintomas de déficit de atenção, ou de hiperatividade, ou os dois, né, num período da infância, né, a partir do... Antes dos 12 anos de idade. Isso. 11? 12. Isso. Eu preciso de ter sintomas em vários ambientes, né? A criança ela não pode ter TDAH só no restaurante, né? Já teve isso lá na clínica, tipo, meu filho é hiperativo. Só no restaurante. Porque eu levo meu filho pra jantar, né? Uma criança de 3 anos. Eu levo meu filho pra jantar e ele não para quieto na mesa. Eu falo: claro, você tá conversando da taxa Selic, você quer que a criança senta e fala: então. São informações conflitantes. Sim, você é criança. Falou. Você quer fazer, você tem uma dificuldade de controle inibitório normal da criança. Da infância. Ela tem aquela agitação da infância. Então tem que fazer toda essa análise de como que tá sendo, por quanto tempo que eu tenho esses sintomas. Pelo menos 6 meses, né? É um tempo mais prolongado. Não é começou há 2 semanas atrás e, nossa, já me diagnostiquei. Não é desse jeito, né? Não. A não ser que
tenha tido um excesso das suas capacidades adaptativas. Então, você foi promovido. Então, o recurso ali das suas habilidades executivas e atencionais Foi exigido mais. Foi exigido mais. Aí pode ser que realmente seja, e seja por conta que o ambiente mudou e agora você não consegue mais compensar. Legal, interessante. Eu acho que outra coisa que a gente pode falar também, aí se vocês quiserem complementar, que é a questão dos neurotransmissores envolvidos, que vai envolver também muita questão dos medicamentos, né? Entra uma área bem clínica, que na questão da atenção de maneira geral, acho que o principal neurotransmissor que sempre foi pesquisado foi a acetilcolina, muito envolvido com o processo de memória, aprendizagem, só que do ponto de vista da atenção, eu estava até fazendo uma revisão, vários outros sistemas de neurotransmissores vão participar também, talvez algum deles mais de forma indireta, como por exemplo a noradrenalina, a dopamina, em menor escala a serotonina também. E eu li um artigo até antes de vir para cá, bem interessante, 2024, falando que numa região do cérebro basal chamado claustro, existe também um papel do GABA, né, um neurotransmissor inibitório, participando em conjunto com a acetilcolina, ou seja, fazendo um balanço de ativação e inibição, mostrando tanto que a atenção é um processo complexo, né, que vai envolver áreas cerebrais múltiplas, córtex pré-frontal, dorsolateral, medial, região parietal, cerebelo, que é uma região muito cognitiva hoje em dia, né, até do que se supõe. Então, vou deixar para vocês discorrerem sobre o assunto aí, que é bem interessante e vasto, né? Nossa, e ainda pensando no TDAH, é importante a gente falar que mesmo a gente tendo essa questão de, nossa, será que todo mundo agora tem TDAH? Porque eu escuto muito isso. Na verdade, não. Na verdade, o TDAH ele é bem antigo, ele é desde 1774. É algo que a prevalência não mudou, apesar da gente ter muitos diagnósticos. Então, realmente era uma prevalência alta, então de 5 a 7% da população, em adultos de 2,3 a 3% da população. Então, muitas pessoas têm TDAH. E o TDAH, ele é algo muito sério. É algo que é correlacionado a acidentes de trânsito, é correlacionado a doenças... Traz risco para a pessoa. Exato. A doenças também como, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade. Quem tem um TDAH não tratado, também associado com gravidez indesejada, exposição a doenças sexualmente transmissíveis, abuso de substâncias. Então é algo que eu sempre trago um rigor quando a gente fala que nem tudo é TDAH, mas às vezes é e merece cuidado, porque a prevalência das pessoas com TDAH, pensando as questões de um TDAH não tratado, é seríssimo. Tanto que no DSM-5, pessoas com TDAH, por exemplo, têm mais chance de cometer autoextermínio do que a população normal. Então é algo que merece atenção. A gente não pode esquecer do componente de impulsividade também no TDAH, né? A gente não fala só de atenção, né? Que é uma característica do TDAH. Exato. O TDAH ele tem 3 manifestações. O puramente desatento, onde a pessoa não vai ser hiperativa, ela vai ter ali uma desatenção que causa um prejuízo para ela. Aí seria o desatento. Tem o hiperativo impulsivo, que aí às vezes a pessoa terá ali uma inquietação, falar coisas sem pensar, se expor a riscos, e o subtipo combinado. São 3 subtipos. E a pessoa, ela não necessariamente terá todos os sintomas. Aí a minha atenção aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Foi proposital. Isso aqui, gente, é algo que chama, dentro do nosso cérebro, de uma atenção bottom up, então de baixo pra cima. Veio uma luz em cima, eu olhei, e aí, pra sobrevivência, vai que fosse um bicho, né? Então é assim que a atenção funciona. E aí, dentro do TDAH, tem esses 3 subtipos, e também a manifestação da população também é diferente. Então, em meninas, às vezes é o subtipo mais desatento do que o hiperativo impulsivo. E o hiperativo, dentro da ciência, é o que menos é prevalente. Eu participei de uma pesquisa com mais de 140 indivíduos que eu avaliei, pensando no TDAH, e eu mesmo encontrei só 2 na minha amostra. Então, é algo que não é como as pessoas colocam, mas realmente é algo muito sério que merece cuidado, e também um rigor de avaliação. E a manifestação disso ao longo da vida tem que ser antes dos 12 anos de idade, mas também pode acontecer na vida adulta e até mesmo em idosos. E quando isso acontece, a gente tem que questionar por que apareceu só agora. Talvez é porque aumentou a exigência.
Ou então, talvez é porque a pessoa tem um TDAH combinado com altas habilidades de superdotação, e aí seria um caso de dupla excepcionalidade. Então, o QI, as estratégias compensatórias, fizeram com que aquela pessoa sobrevivesse ao longo da vida. E o TDAH tem, em 74% dos casos, de acordo com o DSM-5, ele tem um fator de herdabilidade. Então, esses pais também possivelmente teriam um possível diagnóstico que vai bagunçando cada vez mais essas pessoas. E muitas vezes pode ter sintomas subclínicos também, né? Na infância não é percebido, né? Mas era subclínico, aquelas sintominhas que, tá tudo bem, tá Tá contextualizado, né? É uma criança ali, tá, né, mais eufórica e tudo. Eu me lembro, assim, até, pra você comentar depois, Vanessa, quando eu tava no ambulatório de medicina, né, e eu passei na neuropediatria, e pra mim, a imagem que eu tive de uma criança com TDAH ficou na minha cabeça isso, né? Eu nunca esqueço, no consultório lá na Universidade Federal de Uberlândia, e aí chegou uma criança com um diagnóstico prévio de TDAH. E a criança, ela não parava quieta de maneira nenhuma, a ponto de subir, tinha um muro muito alto, ela subia e se colocava em risco o tempo todo. E aí eu que fiquei com a atenção dividida, que eu não sabia se eu conversava com a mãe, se eu olhava para a criança. Assim, o quadro, ele geralmente é muito mais dramático do que a gente costuma observar, que as pessoas costumam referir no dia a dia, né? Até porque eu tenho que ver se a criança teve recurso para desenvolver a capacidade de habilidades, né, de controle inibitório, né? Porque às vezes vem também sintomas de hiperatividade, mas até que ponto é hiperatividade ou não? O ambiente não gera recursos para controle inibitório, né? Esse controle inibitório, explicar para o pessoal direitinho, o que seria, assim? É o não fazer aquilo que não deveria fazer. É o senso de perigo, seria Na isso? verdade, é o freio, né? Pensando, sabe, eu sei que eu estou num ambiente que eu não posso estar mexendo. Ali tá cheio de botãozinho, tá super legal, tá chamando minha atenção, mas eu sei que eu não posso apertar aqueles botãozinhos ali. Mas Porque querendo muito. Super. Instigado para É igual criança ali com o dedo na tomada, né? Até ter esse controle demora um pouquinho. Né? Esse é o controle inibitório, eu entender a regra e eu me controlar, tem um impulso que tá vindo, né? Mas aí eu tenho que pensando em diagnóstico, por exemplo, essa criança realmente tem uma dificuldade de controle inibitório ou o ambiente é permissivo ao ponto da criança não ter absorvido, não ter aprendido o comportamento de controle inibitório. Como é que seria o meio ambiente ideal para você conduzir uma criança, um adolescente com TDAH? O que você orienta assim no seu dia a dia? Ser claro. Por exemplo, eu falar para os meus filhos ou para a pessoa com TDAH, você tem que ser mais organizado. Você tem que colaborar. Não vai funcionar. Vai dar errado, vai ser frustrante, todo mundo vai ficar irritado. Você tem que falar, por favor, pegue o sapato e ponha na sapateira agora. Tem que falar, não, por favor, sem passar vergonha na gente. Que muitas vezes as pessoas entendem, não derrubar, não pegar, não pedir. Tem que ser literalmente, quando você chegar, cumprimente as pessoas e iremos sentar aonde estará todo mundo sentado, tá? Ou então, o que seria comporte-se? Talvez o comporte-se não saia correndo na frente da gente. Então, é traduzir o comportamento esperado. Com passo a passo para a pessoa executar. Quanto mais claro for o comando do comportamento esperado, mais fácil será para eu conseguir ativar essa habilidade em mim, porque eu vou estar atento na coisa certa. Entendi. Então, eu vou direcionar esse foco para o comportamento adequado. Pensando no contexto da atenção, quanto menos estímulos estiver para eu executar uma tarefa, então uma tarefa de casa, ou então fazer um relatório, melhor. E o que isso significa? Significa eu estar longe da televisão, longe da janela, com um espaço sem tantos estímulos. Então, fazer tarefa enquanto meu irmão brinca de uma brincadeira que eu amo, vai gerar atrito. Então, eu já tenho que evitar esse tipo de situação. Às vezes, uma coisa que eu trabalho muito pode parecer bobo, mas quando alguém chega pra mim e fala, eu quero que minha meta da reabilitação seja que tenha paz na minha casa. Eu já falo, não vou conseguir não, porque É muito subjetivo, talvez. No final a gente descobre que paz é dar a descarga. Isso eu consigo Entendi. ajudar. Que aí a gente coloca lá uma descarga Especificidade, né? quase iluminada, e aí a pessoa começa a dar descarga. Então, isso já gera paz para aquela pessoa. Então, entender qual é o comando, qual que é as coisas que são as coisas que a gente chama talvez de falhas cognitivas, que traria ali um estresse, e quanto mais específico for, melhor.
E existem vários recursos e estratégias para ajudar um ambiente com TDAH, como menos estímulo, focar na alimentação, porque com fome eu já não vou conseguir concentrar, cuidar desse sono, um ambiente organizado, estruturado, e isso eu acho até injusto, porque é uma recomendação, mas a gente não pode esquecer que esses pais talvez também teriam TDAH. E Costuma passar muito de pai para filho. 74% dos casos tem esse fator de herdabilidade, mas o TDAH é multifatorial, tá? Então tem ambiente, tem questões de comportamento, tem exposições da gestação, como exposição a chumbo, questões relacionadas à prematuridade. Quanto mais prematuro for o neném, mais chance teria ali de ter um possível TDAH. São vários fatores. Uso de álcool. Uso de álcool, drogas, vários fatores possíveis. E uma outra dica, assim, que eu sempre acho que esse é o melhor caminho, é a gente tentar explicar para as pessoas com TDAH o que elas gostariam que fosse feito. E aí, talvez ajudar o processo desse passo a passo para que ela consiga fazer aquilo que ela sabe fazer, que ela sabe que é importante, ela sabe que ela dá conta, mas ela não consegue. Ajudar ela a transformar aquilo em um hábito, né? Na vida dela, né? Exato. Porque ela tem um déficit de atenção. Então, para ela conseguir pegar aquilo e transformar num hábito, é a dificuldade dela. Se a gente conseguir dar esse empurrãozinho externo, né, vai facilitar. E o problema do TDAH nem é a atenção, é a autorregulação. A autorregulação Impulsividade. da emoção, a autorregulação do foco, a autorregulação do comportamento hiperativo. Eu costumo dizer que é mais um transtorno desse autogerenciamento em contato com as habilidades do mundo do que somente a atenção, porque no TDAH ele hiperfoca. E esse é o sintoma também. Ele vai ficar 5 horas ali, mas ele esqueceu que tinha que almoçar, ou que tinha que buscar o filho na escola. Interessante demais, né? Tô aqui pensativa, é um assunto complexo. Enfim, eu pensei uma outra pauta que não sei se conversa com o TDAH, é o espectro oposto, ou enfim, não sei, vocês vão falar que seria o autismo e a atenção. A gente tá falando de uma outra manifestação de sintoma em relação à atenção? Então, quando a gente fala de atenção, né, pensando em sintomas, a gente vai entender que o déficit atencional, ele vai estar passando por vários transtornos, né? O TDAH, sim, o autismo, sim. É uma bandeira vermelha, né? Tem déficit de atenção, é uma bandeira vermelha pra quase que tudo do DSM-5. Sabe, pensando naqueles gráficozinhos de bola, sabe? Se você colocar o DSM, você vai ver que a atenção vai estar as bolinhas quase que tudo todas preenchendo na atenção. Por exemplo, a depressão vai afetar a minha atenção. Transtorno de personalidade vai afetar a minha atenção. Transtorno de ansiedade vai afetar a minha atenção. Então, vários transtornos, né? Vai ter o sintoma de déficit atencional. Então... Você comentou uma coisa sobre depressão, até puxando um gancho que me lembrei agora, acho muito interessante, porque a gente sempre tem em mente que a atenção está sempre voltada para os estímulos ambientais, né? A gente sempre leva isso em consideração. Você já havia citado a questão do bottom-up, né? Mas no caso, por exemplo, até da depressão, a atenção ela pode se voltar para os próprios pensamentos também, né? Então é uma alta tensão dirigida, às vezes excessiva, do nosso cérebro, né? Vocês veem também isso no seu dia a dia, estudaram sobre isso também? O que vocês... porque tem tanto processo atencional externo, estímulos externos, quanto estímulos internos, né? E aí, de novo, não tem como a gente não correlacionar a memória de trabalho. E também pensamento é um estímulo. Sim. Vocês estavam até comentando sobre... pensamento é um estímulo. Sim, o pensamento é um estímulo. Sobre a questão da mulher. Em certos períodos a pessoa vai sentir dor. Isso também é um estímulo que tá competitivo. E que você vai focar a atenção ali. Porque tá doendo. Não tem como. É tão engraçado que... Olha o quanto que o foco atencional, ele é externo ou interno. Eu adorava assistir MMA. E teve uma vez numa competição em que o cara ganhou, né? Ele ganhou o cinturão, então ele tava muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E tava lá comemorando e tal. E aí a repórter virou pra ele e falou assim: você viu o seu pé? E o dedão dele tinha quebrado. Então, o dedão dele, ele estava assim. Coisa básica. O dedão do pé fica pra frente, o dedão dele estava desta forma. Do nada, ele focou a atenção no pé
E aí ele sentiu a dor do pé e a repórter começou a rir. Ele falou, não ri não, tá doendo. Mas não estava. De tão focado que ele tava na vitória. Porque o foco atencional dele, né, tava na vitória, tava naquelas sensações, né, de ter ganhado e tal. E no que aconteceu? Ele não tava com... E a gente não tem... A gente vai habituando o nosso pé, por exemplo. Atualmente, nenhum de nós aqui tá sentindo o nosso pé. Agora a gente tá... Porque você falou. Ou seja, nós temos uma capacidade muito grande de dirigir a atenção da outra pessoa porque a gente quer, né? Isso aí pode ser coisa boa ou coisa ruim. O marketing só sabe disso. E aí, pensando na depressão, tem muito isso, né? Eu posso estar focado em estímulos externos ou estímulos internos, né? Sensoriais, né? Pensando em dores fisiológicas ou mentais. Aqueles pensamentos que vai estar ali, né? Focando, que vai estar ali reverberando na minha mente, vai estar me atrapalhando a concentrar em outras coisas. E aproveitando o gancho para responder que você perguntou das circuitarias da atenção. E isso até há uma alteração dentro de uma circuitaria ou de um neurotransmissor, como um down de serotonina ou então de dopamina, ou então um pico de adrenalina, vai fazer com que mude a minha questão atencional. Isso pode ser gatilhado por várias coisas dentro do ambiente. E aí a gente pode falar de várias circuitarias importantes para a atenção. Posso falar até do sistema SARA, posso falar, por exemplo, do locus coeruleus. Então, tem várias coisas ali que vão liberar neurotransmissores que podem participar dessa questão da atenção. E, às vezes, nesse caso, como, por exemplo, uma situação com muita adrenalina, vai acontecer também uma liberação dos opioides, que vai gerar ali uma questão de uma anestesia. Uma anestesia temporária. Temporária, que também participa dessas situações. Então, é algo interno, externo e fisiológico. Fisiológico, né? A paixão. Estar apaixonado, né, afeta também a sua atenção e sua concentração, né, também por alteração neuroquímica, que você vai estar ali liberando ocitocinas, outras áreas, e você vai estar focando sua atenção em outros fatores que às vezes tem um artigo que fala que a paixão, por exemplo, é como se fosse uma demência e um déficit atencional ao mesmo tempo. Quando a pessoa tá apaixonada? Sim. Nossa. Mas por quê? Porque as áreas neurais vai estar focadas em outras coisas. Legal. Acho que puxando esse gancho também de coisas que vão influenciar a atenção, positivamente ou negativamente, acho que a gente não pode deixar de falar sobre duas aqui, também vocês devem ter visto bastante coisa, que é a questão da atividade física e do sono, totalmente vinculada aí à atenção, né? Uhum. Vocês querem falar? A Vanessa é expert. Eu amo atividade física, né? E aí, por exemplo, falou até de MMA, né? E aí, o quanto que a atividade física, eu tava lendo alguns artigos, né? Tá relacionado com memória, atenção, até massa muscular. Né? A quantidade de massa muscular vai estar liberando hormônios que vai estar estimulando neurotransmissores. Né? A atividade física, ela te auxilia tanto de uma forma de treinamento, né, mental. Eu falo que meu personal tem hora que ele sobrecarrega muito o meu cognitivo, por quê, né? Falo demais, aquelas... Não, o problema é que ele fala, eu tenho que focar na respiração, eu tenho que fazer contagem, eu tenho que movimentar meu músculo. Dividir sua atenção. E dividir a minha atenção ainda conversando com ele, né? Então, assim, a gente vai estar treinando áreas cerebrais num processo de atividade física, né? Não só motora, mas de contagem. Então, eu tô trabalhando minha memória de trabalho, né? Eu vou estar também oxigenando meu cérebro. Eu vou estar liberando endorfina, vou estar liberando dopamina, vou estar liberando vários neurotransmissores também, que vai estar também correlacionando não só com memória atencional, mas com a melhora da atenção, mas também, né, da memória, né? Então, a atividade física está correlacionada com vários fatores neurais. Legal. E quem tem TDAH, fazendo uma ressalva assim, é importante também se vincular a atividades físicas. Vai ser difícil porque eles vão desistir ao longo do processo, a gente vai ter que resgatar de novo. Uma coisa que eu falo é não abandonar algo que você começou. É uma frase do Aristóteles que eu gosto muito que fala que o começo é metade. E então a gente pode ir fazendo esse processo com as pessoas para não desistirem, mas ativar o sistema aeróbico, no caso do TDAH, é muito importante porque eu fico ali naquela sensação do aqui e agora e costuma ser benéfico. É uma atividade que acione esse funcionamento mais aeróbico. Dependendo do exercício, você até faz, o pessoal da fisioterapia chama de dupla tarefa, né, de estimulação, você vai estar ativando a parte motora, mas a parte neural também. Eu vou pegar até teve um dia que o meu personal ele passou o seguinte exercício, era passada, em que eu tinha que dar um passo, agachar e dar o passo com a outra perna.
Eu já caí. Já cansei, só Isso desculpa. segurando um peso, né? E aí, como é que era? Então, eu tinha que ir perna direita, fazia o agachamento, a passada, voltava a perna esquerda pra frente, fazia agachamento, aí eu tinha que levar a perna esquerda pra frente. Olha o quanto minha concentração, minha atenção, minha memória de trabalho, que perna que eu já fiz. Eu até comecei a desenvolver recursos, que eu estralava o dedo de cá pra eu saber que eu tinha que ir pra perna de cá, depois eu estralava. Porque você tá ativando áreas neurais que às vezes você nem utilizaria isso no dia a dia. Porque você faz os movimentos de forma tão inconsciente, né? Você não percebe. Que a gente nem percebe como é que eu tô me movimentando. E é legal você falar isso, porque as pessoas falam muito, exercício faz bem pro cérebro, né? Mas você explicou detalhadamente, na prática de uma passada, né? Misturar fundo, como é que meu cérebro está sendo ativado. Assim, achei super interessante. Parece que eu tô treinando só glúteo e perna. Não, e vocês falaram essa questão dos neurotransmissores, a gente não pode esquecer que a atividade física, ela modula praticamente todos os sistemas de neurotransmissores. No caso do TDAH, existem alguns déficits de neurotransmissor bem estabelecidos, principalmente em relação à noradrenalina e tudo, outros também. E a atividade física, ela consegue aumentar a produção de noradrenalina no momento do exercício, como algum tempo depois. Então, um medicamento natural. Não é só para o TDAH, mas para muita coisa, né? A gente defende ela como um pilar aí da nossa saúde. Foi o que eu te falei, eu tava lendo artigos, né, que a massa muscular em idoso, por exemplo, ele auxilia para prevenir ou reduzir sintomas de Parkinson, de Alzheimer, né? Porque eu tô tentando lembrar o nome da substância que a massa muscular libera. As miocinas, seriam as miocinas. Ai, é um nome até que é de uma deusa grega. Eu fiz associação, mas eu não consigo. Isso é uma estratégia de melhorar a atenção, hein, gente? Você associa informações. Isso era a próxima pergunta. Mas não funcionou pra mim, porque eu já esqueci. Mas a massa muscular, ela, por estimular a parte da mitocôndria, ela vai estar liberando essa substância que vai estar gerando um neurotransmissor no cérebro. E ela também, essa substância, vou tentar lembrar, que é coisa que eu não lembro. Depois a gente lembra, a gente coloca depois no comentário. Ela também auxilia na geração de novos neurônios. Neurogênios, perfeito. Neurogênios, sim. Muito legal. Você quer comentar, fazer uma pergunta? Hoje também tem a questão do sono também, que a gente não comentou, que também é Eu acho que pode ir pro fundamental. sono, depois eu queria falar de estratégias para melhorar, para prestar atenção, quando você quer e não consegue. Mas deixa Não, porque eu acho que muita gente queixa de déficit atencional e quando vai ver, vai fazer um interrogatório dos hábitos de vida, a pessoa não dorme bem, tem sono. Isso aí já é um ponto de partida péssimo já pra, né? Exato. É que a gente banaliza o básico, né? Menospreza, Exato. desvaloriza o básico. Exato. Então, respondendo as perguntas, né, pra gente conversar, é uma boa estratégia para melhorar como você está interagindo com as coisas do seu ambiente é fazer o básico. E dormir é o básico. É o básico necessário, né? Necessário. Então, a gente começou a conversar sobre uma hierarquia do funcionamento cognitivo. Então, se eu não tenho atenção, logo eu não tenho memória. Mas se eu não tenho sono, logo eu não tenho memória também. Porque é no sono que eu vou consolidar todas essas questões das minhas memórias, né? No processo de consolidação da memória. E então, o sono é importante não só para o bom funcionamento do meu cérebro, mas também para promover esse descanso que vai ser como eu vou estar no dia seguinte interagindo com as coisas do meu ambiente. Quem tem uma alteração de sono, ele vai ter uma alteração de uma série de questões cognitivas e não necessariamente a pessoa terá um déficit de atenção primário, às vezes é secundário a essa alteração de sono. E aí eu preciso cuidar dessa questão do sono antes de querer pensar que a pessoa tem, por exemplo, um TDAH. Mas destaco que quem tem TDAH pode ter também um sono mais agitado, pode ter alterações de sono, pode ter uma necessidade de querer dormir menos horas ou mais horas. Uma coisa não exclui a outra. Mas normalmente a gente tem que fazer o básico, as atividades básicas primeiro. E o que seria isso? Eu costumo sempre brincar com os pacientes, peraí, você tomou banho hoje? Você escovou os dentes? Você conseguiu fazer todas as refeições? Você teve um tempinho para se exercitar? Quanto tempo? Você relaxou? Meditou? Se sim, quanto tempo? Como que está seu humor hoje? Você falou com alguém que você gosta? E viram que nada disso aqui tem a ver com trabalho? Com ter lido um livro? É o básico. Porque a gente não pode esquecer que a atenção é uma função de um ser humano. A gente não pode desprender isso. Que o ser humano, para ele estar bem, ele tem que estar fazendo o básico, né?
E boas estratégias de atenção partem de olhar para essa medicina desse estilo de vida, vendo essas questões do básico. E pode ser que ainda assim tenha dificuldade, talvez porque a pessoa ela até quer almoçar, sabe? Só que ela esqueceu de pegar a marmita e deixou em cima da mesa. Ela quer cozinhar, mas aí ela foi no supermercado e esqueceu de comprar o item que ela precisava. E aí, quer saber? Eu nem vou mais, eu vou pedir o meu iFood. E então, a gente tem que olhar também como é essa pessoa tentando fazer o básico e quais são as estratégias que podem ajudar. Eu costumo dizer que a primeira estratégia é você entender que tá tudo bem, você tá tentando dar conta. E pra gente conseguir criar uma estratégia, a gente vai ter que olhar para aquilo que você não dá conta. E só olhar para aquilo que você não dá conta já bagunça todos os meus outros transmissores, que aí eu fico culpada, eu procrastino. Sensação de fracasso, enfim. Sim, né? Que leva culpa, né? E que faz eu não querer olhar para aquilo. E a segunda estratégia é, beleza, é ruim mesmo. Aceitar, acolher isso. Parar de lutar contra, porque não adianta, né? E agora a gente vai tentar criar uma estratégia. Aí a gente pode pensar uma estratégia simples. Como, por exemplo, se eu quero dormir melhor, o que eu posso fazer para cuidar dessa higiene do sono? E aí é algo mais específico. Mas se eu quero comer melhor, como eu posso organizar isso na minha semana para que eu consiga planejar essa refeição? E às vezes vai envolver uma série de habilidades que eu tenho que focar aquilo naquele momento. De maneira mais aplicada, estratégias de atenção no dia a dia, a gente pode usar, por exemplo, uma técnica que chama Pomodoro, que é um tempo de execução, um timer de execução. Alguns pacientes, eles acham um tédio usar Pomodoro. Aí a gente cria uma playlist individual dele. Então ele coloca, eu sei que essa música tem 5 minutos, eu sei que essa aqui tem 3, eu sei que essa aqui tem 2. Ele monta ali uma playlist para ele acordar. Então ele fala, meu Deus, já tá na segunda música, eu tô muito atrasado, eu tenho que sair correndo. Legal. Então, criar técnicas de gerenciar esse tempo que combine com você, mas que funcione. Às vezes vai ser a Alexa que vai gritar para você fazer as coisas, às vezes vai ser o seu despertador, às vezes vai ser uma playlist que você vai pôr playlist para não chegar atrasado no trabalho. E aí, a partir dessas músicas, você vai se organizando. Às vezes vai ser tirar estímulos, às vezes vai ser pôr um monte de chaveiros dentro da sua chave e colocar ali um potinho ao lado da porta para você não esquecer. Então, existem várias estratégias. Tem que olhar para a particularidade do paciente também. A gente vai entender que o processo é um pouco... Eu vou pegar até uma fala da professora Renata, que eu amo, que ela fala que, pensando em psicoterapia e também em reabilitação, ela é autocostura, né? O que é autocostura? O vestido que faz pro seu corpo, ele tem todo o seu molde, né? Ele tem o seu número e não vai servir em mim. Pode ser que eu visto 38, você veste 38, mas a autocostura não vai encaixar em mim. Né? Então, é entender como é que está acontecendo e quais são os melhores recursos, né, para aquela pessoa, como que funciona melhor. Porque tem coisas que às vezes para mim não funcionam e para ela funciona muito bem. Né? O que é motivacional, que recursos que eu consigo estabelecer e que para mim vai funcionar, o que não vai funcionar. Né? Por exemplo, colocar post-itzinho pra mim não adianta, porque eu não vou ler. E no TDAH vai sumir o post-it. Né? Dependendo do que seja, né? Dependendo, por exemplo, se eu colocar música pra tocar pra me lembrar, eu vou curtir a música e eu nem associar por que eu pus aquilo. Já tem gente que vai funcionar pra caramba. Né? Então a gente tem que ver como é que cada pessoa funciona, né? O me conhecer, né, para eu entender como é que eu vou estabelecer os recursos externos e internos. Isso me lembrou a forma como eu aprendo, por exemplo. A gente estava conversando nos bastidores. Eu queria ser uma pessoa que aprendesse só lendo. Sim, nossa, minha cabeça tá guardando tudo, mas eu preciso falar, gente. Eu preciso escrever, senão eu não consigo absorver. Só que isso demanda esforço e às vezes eu tô com preguiça de escrever, sabe? Eu falo, mas eu vou ter que escrever, porque senão eu não vou aprender. E aquilo vai, né? Então, realmente ver o que funciona faz muita diferença, porque eu queria, às vezes, ser outra pessoa, ter uma outra forma de aprendizado, que não demandasse tanto esforço, igual vocalizar e escrever. E não é digitar, é escrever, gente. É o papel. Pra mim é isso. Eu acho que deve ter diferença, né? Entre digitar e escrever. Eu preciso escrever, tá aqui, ó. Estamos na era digital e eu tô com papel, com pauta aqui, porque é aqui que tá a minha memória, talvez. Sabe que nós, neuropsicólogos, temos um receio um pouco da era digital, né? Por quê? Porque só digitar, a gente vai parar de treinar certos recursos. Por exemplo, a motricidade fina.
que é uma habilidade muito importante. Quando eu vou escrever assim, às vezes eu fico até surpreso que eu não consigo escrever igual antes, né? Escrever cursivo ainda? Cursivo. E olha, isso aqui é uma habilidade que só nós temos, né? Separando a gente dos outros animais, essa habilidade, né, fina. E outra coisa, a parte do digital. A gente tá escrevendo muito errado, muito feio. A gente tá escrevendo... Porque o próprio computador, o celular, ele corrige. Então, quantas vezes que eu vejo as pessoas não sabendo nem mais se exceção é com S, com X, com C. Por quê? Já tem corretor automático do Já tem teclado. corretor automático. Não, e falando em digital, não dá pra gente terminar esse episódio, que a gente vai ter que terminar praticamente, porque a Marina tem Todos paciente têm- agora, mas é a todos última têm horário. pergunta. Telas e atenção. Meu Deus, a sensação que eu tenho ultimamente é que eu entro nas redes, eu leio, não presto atenção em nada. Antes de passar para você, eu até vou fazer um comentário antes, né, que eu acho bem legal, que eu sempre visualizei dessa forma, que eu acho que a gente está numa era em que a gente está passando de um endeusamento da memória de arquivamento de longo prazo para a memória de trabalho. Então, o que a gente está exigindo do nosso cérebro hoje é memória de trabalho. É lidar com muitas coisas, selecionar rapidamente, guardar pouco tempo a informação, já jogá-la fora. Quase nada a gente está absorvendo como conhecimento, porque o conhecimento virou algo muito ele acaba facilmente, ele muda facilmente, né? Agora eu vou deixar para vocês aí finalizarem a parte de vocês. Acho que isso é uma reflexão boa pra gente encerrar. Eu concordo. E eu não sei se você quer comentar sobre tela e sono, porque aí depois eu finalizo com essa fala, pode ser? Sim, às vezes. Tá, até pegando um pouquinho do que você estava Desculpa, falando. tela e atenção. Mas eu vou falar um pouquinho até do sono, né? Pensando no sono, eu tenho que entender para que serve o sono, né? Até porque a gente acha que o sono é só para descansar, né? Mas é regulação hormonal, tantos fatores do ciclo cardíaco, da parte circulatória, então. Mas voltando à tela e sono e também à tela e atenção, né? A tela, primeira coisa, é muitos estímulos. Luz Né? azul. Luz azul vai afetar no meu sono, né? Esse estímulo ela não permite a produção da melatonina de uma forma tão boa. Ok. E teleatenção. Olha o que a gente falou. O simples fato do celular estar aqui, ele chama a minha atenção. Não precisa nem estar mexendo com Nem ele. tá mexendo. Já reparou que às vezes a gente tá numa mesa, por exemplo, e o seu celular nem é meu. Brilha, a gente A olha. gente olha. Porque é assim que funciona a atenção, né? Né? E aí você fala assim, porque você é curiosa, você é fofoqueira. Brilhou, químico. né? Brilhou. É tipo o mosquitinho que vai pra luz, né? A gente brilhou, então focou a minha atenção ali, né? É algo diferente. Então a gente vai direcionar a minha atenção e às vezes eu não vou nem focar a atenção em outras coisas. E essa quantidade de estímulo que você falou do memória de trabalho, né? A gente não tá fazendo a parte que é mais importante, que é a codificação, né? E consolidação da informação. Eu tô só absorvendo informação muito rápido, mas eu não tô nem transformando essa informação para conhecimento. Perfeito. Porque Que é a que é a diferença. aprendizagem, né? É eu transformar a informação em conhecimento. Aquela frase básica, né? Eu saber que o tomate é uma fruta e Correlacionar com a sua vida aquilo também, não né? utilizar ela na salada de fruta, utilizar ele numa comida de sal. Isso é a diferença do conhecimento e informação, Sim. né? É utilizar aquilo pro dia a dia. A gente tá pegando um monte de informação, mas por que eu tô fazendo com essas informações? Eu tô correlacionando? Eu tô fazendo O conexões? cérebro tá ficando obeso de muita possibilidade e nenhuma construção, de fato. E muitas vezes até informações superficiais, né? Você vê isso na clínica, às vezes você vai atender adolescente, eles sabem de tudo de uma forma superficial, né? Por quê? Porque tem muitas informações ali no Instagram, TikTok, em várias redes, mas às vezes eles não sabem utilizar isso na prática. Sim. Perfeito. Agora, falando sobre a memória de trabalho, lá na Synapse Hub a gente tem um projeto para as empresas que chama Brain Break, que é para fazer um break para falar sobre o cérebro, né? Meio que o nome, eu sei, mas casou. Legal. Legal. E o que mais eles me procuram é, como eu posso fazer as pessoas terem foco? Como eu posso fazer as pessoas terem funções executivas? Como eu posso fazer para as pessoas terem melhor memória de trabalho? E a memória de trabalho foi o tema da minha dissertação de mestrado. O que era meu título inicialmente? Meu título era o processo de integração de informações, o processo de informações auditivas e visuais na work memory a partir do buffer episódico no processo de binding. E aí eu li esse título pra minha avó, falei, vó, o que você entendeu? Aí ela, me explica. E aí eu falei, eu tenho que mudar.
Então, meu título ficou informações auditivas e visuais. Como eu manipulo informações auditivas e visuais na minha mente? E é a mesma coisa. Porque eu estudei dentro da memória de trabalho, dentro do processo que integra uma coisa na outra, como que a cola funcionava. Como que eu juntava isso dentro dessa função que junta, dentro da habilidade cognitiva que junta. Que é uma função nossa extremamente importante, né? Exato. A memória de trabalho é o que faz eu estar aqui no mundo. É o que vai estar fazendo com que eu te escute, lembre de quem eu sou, junte as informações do meu ambiente para que eu esteja aqui agora. Executando Consciência. coisas. É a habilidade mais bonita do nosso cérebro. E talvez a que mais causa prejuízos quando não funciona bem. E ela é aquele operário dentro do cérebro que vai estar fazendo com que todos os setores estejam conectados e que eu consiga levar as coisas para o lugar certo sem me perder. Então, quando alguém busca os bons fazedores, eu sempre fico preocupada como que esse operário dentro do meu cérebro está sendo cuidado. E eu sempre checo se dentro daquela habilidade que ele fez, que talvez foi resolver um problema, se ele guardou a estratégia que ele usou, porque talvez no futuro ele vai precisar lembrar desse episódio para resolver um problema parecido. Então não é só ser um bom fazedor, ou então ter ali uma boa memória de trabalho que vai estar nesse processo de integrar as informações no cérebro. Mas é quem você é quando você executa essas coisas e quais são as habilidades que você aciona para resolver esses problemas, porque a memória de trabalho é o que traz você pro aqui e agora interagindo com tudo isso. E ela vai desligar, porque ela só aciona quando tem que executar algo. Sim. Mas é como você faz enquanto você executa algo que pode gerar um aprendizado. E me preocupa as pessoas só estar executando coisas e não estarem aprendendo com isso. Robotização, né? Exato, me preocupa muito. Mas nesse processo de fazer coisas também envolve uma habilidade que ele pode aprender para usar isso a longo prazo. E memória de trabalho é um termo muito sofisticado. Memória de trabalho, laço fonológico, esboço visoespacial, buffer episódico, binding, tudo isso Mas no final como eu junto tudo isso na minha cabeça para estar aqui agora, sem esquecer quem sou eu e quem são vocês. Perfeito. Que legal. Nossa, gostei muito, Vanessa, Marina. Acho que foi edificante para quem viu, né? Agregador. Se pegar um pedacinho da conversa, eu acho que já dá para fazer mudanças mesmo no dia a dia. Porque para mim o que ficou bastante é que a atenção é para muito além da aprendizagem, assim. É para estar aqui no mundo com vocês, assim. Eu virei a chave depois desse podcast. Então, eu queria agradecer muito você, Vanessa, Marina. Você também, co-host, quiser encerrar aí com reflexão. Eu vou fazer um encerramento da minha parte, depois eu vou passar para vocês, para o pessoal, onde que vai achar vocês, né, nessa internet da vida aí, vocês depois deem as redes sociais de vocês. Não, é só que eu achei sensacional o episódio, muito bom mesmo, muito rico, eu aprendi bastante coisa e me estimulou. Eu gosto de coisas que me estimulam a sempre estar pesquisando, produzindo mais, e com certeza vocês estarão convidadas aqui para outras novas conversas, projetos. E eu tô ansioso até pela próxima vez que a gente vai se encontrar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. E vocês também pela audiência aí, por estarem com a gente mais uma vez nesse episódio. Quer encerrar? Eu posso dar o check que você precisa ir atender seu paciente, né? Pode falar, fala com o pessoal. Eu também queria agradecer ao convite, tô muito feliz em estar aqui com vocês, porque eu sou fã do meu cérebro, sou fã da Vanessa também, então estou muito feliz em estar aqui. Eu não sei se eu posso deixar minhas redes sociais. Claro. Então... a gente vai deixar também lá no nosso comentário, para facilitar, mas você pode falar, tá? Então podem me procurar nas redes sociais, é marinacelestinosoares.neuropsi, também tem o da synapsehub.neuropsi. E uma curiosidade a mais, que talvez a gente pode até colocar nos comentários, é um estudo que traz 208 evidências sobre o TDAH, que é uma sinarquia entre vários pesquisadores da área e de vários países, e um consenso na literatura, um estudo recente. Vamos colocar. Que traz um assunto bem interessante. E a gente tem que buscar informações a respeito da atenção e dos prejuízos dela com fontes confiáveis, e o TDAH, ele tem muita informação errada na internet, baseada nas suas próprias experiências. Então esse estudo é uma informação complementar que a gente pode pôr nos comentários. E uma outra mensagem assim, que eu deixaria para as pessoas para elas olharem para esse processo de aprender melhor como lidar com as coisas da vida, não como um bicho de 7 cabeças. Eu costumo brincar que
é um bicho de uma cabeça só, e geralmente é a nossa. Que cabeça. Né? E que tá tudo bem. A gente, entre o que é o ideal e o que é real, e às vezes é a mesma coisa. E só você tá tentando já é um ótimo começo, e que a gente tem que focar na coisa certa. E às vezes a coisa certa não vai ser no que a gente tá deixando, ou que a gente é muito ruim, vai ser focar em que eu preciso fazer para melhorar essa habilidade, e que tá tudo bem. E o nosso cérebro, ele é múltiplo, ele tem várias funções, e que tá tudo bem. Então, a gente não pode ficar distraído com a gente. Esse é o convite. Antes de melhorar a sua atenção pensando fora, você olhar para você e focar em você, para você pensar qual dessas habilidades a gente pode desenvolver. Essa é a mensagem. Muito bom. Perfeito, Vanessa. Pode falar, Vanessa, se quiser encerrar. Então, primeiro agradecer, né, pelo convite. E, como eu falei, quando eu fiquei sabendo que era com a minha amiga, eu fiquei super feliz, porque é super divertido a gente estar podendo conversar com quem se admira e que conhece. Então, você vai tendo um papo mais tranquilo, né? Minha rede social, eu até brinco, né? É o caos, porque na correria, tentando ser filha, pessoa, professora, neuropsicóloga, é onde eu não gasto muito recurso, mas é Vanessa _ neuropsicóloga. Tá lá. Um dia ainda contrato alguém pra fazer isso, porque hoje eu estou na fase do aquilo que eu não dou conta, eu terceirizo. Isso é uma ótima muito importante. compensatória, gente. Até pra não gerar tanta ansiedade, né? A autocobrança é muito ruim, né? Quando eu me cobro muito, eu fui percebendo a ideia do conheça a ti mesmo, né? Eu adoro estudar filosofia. O conheça a ti mesmo é muito importante. Eu entender por que tá me gerando angústia, o que tá me gerando sofrimento, e aí eu vou entender como que eu funciono melhor e que recurso que eu consigo achar, né? Não adianta eu me cobrar de uma coisa e que eu sei que naquele momento não vai ser tanto prioridade pra mim, né? E aí, focando, né, até no tema atenção, eu entender tudo isso. Às vezes a gente se cobra tanto, né, por déficit atencional, né? Às vezes a gente fica mal, fala, nossa, hoje eu brinco que eu já normatizei, né, eu transformo até em stand-up pros meus amigos. Eu ligo pros meus amigos e falo, você não acredita o que eu fiz hoje? Fui no shopping e perdi a chave do meu carro. E é isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque se eu for gerar uma angústia, né, eu vou ativar áreas emocionais que vai me atrapalhar a ter solução de problema e tentar descobrir aonde tá, por exemplo, essa chave que eu não sei onde eu enfiei. Então, entender que tá tudo bem, né? Não tá tudo bem do normatizar, mas não gerar tanta cobrança, porque às vezes a gente tá dando o nosso melhor. Sim. Adorei. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que nos viu. Vai estar disponível para você ver, rever. E, como eu sempre falo, conversas aqui precisam ser transformadoras. E com certeza de hoje foi, para todo mundo. E é isso. Até o próximo episódio. Até.